Boa noite. Boa noite. O governo anuncia pacote de 85 bilhões de reais para estados e municípios combaterem a epidemia de coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro volta atrás e revoga artigo da medida provisória que suspenderia contratos de trabalho por até 4 meses. E você vai ver também. Comércio fechado em algumas das principais capitais do país. São Paulo monta hospitais de campanha para pacientes da Covid-19. Em todo o Brasil, começa o esforço para vacinar 65 milhões de pessoas contra a gripe. Impasse no Senado trava os recursos para o combate ao coronavírus nos Estados Unidos. Governo japonês e Comitê Olímpico Internacional admitem pela primeira vez adiar as Olimpíadas de Tóquio. A cidade de São Paulo está bem diferente por causa do coronavírus. Lojas fechadas, pouca gente nas ruas, comércio praticamente parado. Veja na reportagem de Guilherme Lopes. No asfalto antes tão disputado, agora sobra espaço. São poucos carros e alguns pedestres. A cidade que nunca para, desta vez parou. A senhora já viu alguma vez a rua desse jeito? Nunca. Nunca. De jeito nenhum. A terra do trabalho, da gente apressada, para muita gente está irreconhecível. Um lado eu tô achando bom, mas do outro lado tá horrível. Eu fui ali nesse tanto no banco, não achei ninguém, tudo fechado. Você quer fazer pagamento, não pode. Você quer pagar aluguel, não pode. A 25 de março, maior centro popular de compras da América Latina, está assim. É assustador. Eu fiz um videozinho rápido, breve, para me registrar o momento, porque é único. Desde a semana passada, o comércio está impedido de continuar funcionando com atendimento ao público. Apenas os serviços essenciais, seguindo uma série de regras. Isso derrubou o movimento nos principais centros comerciais da cidade. E a tendência é que esse movimento caia ainda mais a partir de amanhã, quando começa a valer a quarentena em todo o estado de São Paulo. A Avenida Paulista, centro financeiro da cidade, também estava bem diferente, silenciosa. A movimentação fraca atingiu o bolso dos entregadores. Pra gente caiu bastante, né? Entrega, né? Sobre esse vírus aí, complicou bastante aí pra gente trabalhar, né? Outra avenida, a Faria Lima, conhecida pelo intenso vai e vem de carros e pedestres, nem parece mais a mesma. É estranho, né? Que agora era para estar lotado aqui, era para estar cheio, tudo fechado. E amanhã vai estar tudo mais ainda, né? Então, é estranho, é estranho. Os 107 parques públicos da capital nem abrem mais. Será assim até o fim de abril. Uma medida dura, mas necessária. A segunda com cara de domingo estampa a preocupação dos moradores da maior cidade do país. Triste, mas é necessário. Triste e necessário, lógico. Temos que fazer a nossa parte. E do alto, a repórter Carolina Riguengo acompanhou a bordo do helicóptero da Rede TV a movimentação ou a falta dela nas ruas e avenidas da capital. Por volta das 9 horas da manhã, quando a cidade costuma registrar cerca de 80 quilômetros de lentidão, a Marginal Pinheiros, uma das principais vias de São Paulo, estava assim, livre. Na Tietê, a mesma coisa, nada de congestionamento. E com a pandemia que atinge o mundo inteiro, cenas como esta se multiplicam. Até na mais paulista das avenidas, cara de feriado. A gente vai ter que se acostumar com essas cenas por um tempo. E ainda em São Paulo começam a ser montados os hospitais de campanha para receber os pacientes com Covid-19. No Pacaembu e no Anhembi serão oferecidos 2.000 leitos. Clubes de futebol também colocaram as suas estruturas à disposição da cidade. O Pacaembu recebeu uma grande estrutura de sustentação metálica. Ele será coberto com lona, vai ganhar piso e refrigeração. A tenda vai ter mais de 6.000 metros quadrados. Com tudo pronto, a equipe médica entra em campo para receber os casos mais leves e assim deixar livres os leitos de UTI para os quadros mais graves.
O espaço deve ficar pronto em 10 dias e vai disponibilizar 200 leitos. Além do Pacaembu, outro hospital de campanha será montado no Anhembi, com estrutura para 1.800 leitos. O atendimento será administrado pela Secretaria de Saúde do município. São vagas reguladas, são as unidades nossas, tanto os 18 hospitais, como também as nossas UPAs, as AMAs, que tiverem exatamente pessoas com suspeição ou confirmados, mandam esses pacientes para lá. Na luta contra o coronavírus, todo mundo entra em jogo. Palmeiras, Corinthians e São Paulo também colocaram os estádios à disposição do município. Os clubes ofereceram ainda os centros de treinamento para que as autoridades instalem unidades de tratamento aos doentes pelo vírus, ou para que sejam instalados hospitais provisórios, pontos de doação de sangue ou de vacinação. A Prefeitura de São Paulo ainda não definiu quantos médicos vão trabalhar nesses hospitais móveis. A tendência é que novas estruturas, como as do Pacaembu, sejam montadas em outras regiões da cidade, na medida que a demanda por atendimento aumente. Que a gente tem que continuar na linha de tentar disponibilizar o maior espaço possível dentro do hospital normal para os leitos de UTI. Nós estamos analisando, neste momento nós acreditamos que essa estrutura que está sendo montada, para este momento, ela é necessária. E o Hemocentro do Rio de Janeiro adotou algumas medidas de prevenção para a coleta de sangue durante a pandemia. O baixo estoque de sangue pode comprometer aqueles pacientes que precisam de transfusão. Em uma semana, o estado registrou queda de 80% nas doações de sangue. Para estimular a coleta em meio à pandemia da Covid-19, o Hemorrio expandiu os pontos para quartéis do Corpo de Bombeiros e batalhões da Polícia Militar. Segundo o Hemocentro, não há risco de contrair o novo coronavírus pelo ato de doar sangue, mas a triagem se tornou mais restrita. Quem apresentou sintomas de gripe, resfriado, veio de outros países e teve contato com pessoas que tiveram infecções virais, deve esperar 14 dias para fazer a doação. A espera passa a ser de 30 dias para quem teve infecção viral, como SARS, MERS ou coronavírus de forma leve, e 1 ano quando a doença atingiu o organismo de forma grave. A falta de sangue pode comprometer cirurgias e a saúde de pacientes que estão em tratamento e precisam de transfusão. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e levar um documento de identidade com foto. O governo pernambucano também apertou o cerco contra o coronavírus. Hoje foram divulgadas novas medidas restritivas. O governo proibiu o transporte de passageiros por mototáxi e reuniões com mais de 10 pessoas. Também foram convocados 430 médicos e 1.550 profissionais de outras áreas da saúde para reforçar a partir de amanhã o sistema de saúde. A equipe faz parte da lista de aprovados no último concurso da Secretaria Estadual de Saúde, realizado em 2018. O novo decreto também libera 11 milhões de reais para as 184 cidades do estado. Pernambuco tem 37 casos confirmados de coronavírus. 3 pessoas já estão curadas. E o governo de São Paulo anunciou a criação de uma rede de saúde com capacidade para fazer 2.000 testes de coronavírus por dia. O anúncio foi feito hoje à tarde pelo governador João Dória, do PSDB. A rede será composta por 17 laboratórios ligados à Universidade de São Paulo e contará com o apoio do Instituto Butantan. São Paulo cria, a partir de quarta-feira, dia 25, depois de amanhã, a rede Corona de testes com capacidade para realizar 2.000 exames por dia. Testar, testar e testar. Essa é a orientação da Organização Mundial de Saúde. O governador divulgou os 5 hospitais que farão parte da rede de triagem dos casos de coronavírus e também anunciou a abertura de 900 leitos de UTI no Hospital das Clínicas para o tratamento de pacientes com a doença. No total, temos 2.300 leitos de UTI exclusivamente para o atendimento das pessoas em tratamento do coronavírus neste momento no estado de São Paulo e ampliando este potencial com a ajuda de municípios, especialmente da capital de São Paulo. Dória disse que o estado recebeu a doação de 96 milhões de reais de 28 empresas. Além disso, graças à suspensão do pagamento da dívida do estado ao Tesouro Nacional,
7,2 bilhões de reais serão destinados à saúde pública. Antes do anúncio oficial das novas medidas adotadas pelo governo do estado no combate ao coronavírus, o governador João Dória autorizou, apesar da ordem de quarentena anunciada na semana passada, que fábricas e indústrias sigam operando normalmente até segunda ordem, para que não haja colapso e desabastecimento. Essa mesma medida também se aplica a setores da construção civil, borracharias e oficinas mecânicas, transportadoras e postos de combustíveis. São Paulo é o maior centro de abastecimento do país, em praticamente todos os itens. Portanto, prefeitos e prefeitas de cidades do interior não bloqueiem estradas, não limitem o funcionamento de postos de combustíveis, porque eles são fundamentais para que o serviço de transporte de caminhões continue sendo feito regularmente, não só para o interior do estado de São Paulo, como também para outros estados. E amanhã começa a quarentena em todo o estado de São Paulo. A medida vai vigorar até 7 de abril, mas essa data pode ser renovada, estendida ou suprimida de acordo com a evolução da pandemia. E sobre essa quarentena, o repórter Giovanni César, ao vivo, tem as informações. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana, e a todos os que acompanham o Rede TV News. A quarentena começa hoje aqui em São Paulo e atinge setores privados considerados não essenciais. São serviços como academias, bares, shopping centers, restaurantes, cafés, enfim, deixa eu ver aqui quem mais. Esses serviços considerados não essenciais e também escolas públicas e privadas. Todas as 645 cidades aqui do estado vão ter de obedecer à restrição de atividades. Com isso, esse esforço se estende a toda a população para evitar que as pessoas sejam expostas ao coronavírus. Todo esse esforço é para evitar essa exposição, mas existem setores que não podem e não devem deixar de funcionar, como é o caso da saúde, e seus profissionais acabam expostos. Hoje, por exemplo, o infectologista, o médico Davi Wippe, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus aqui em São Paulo, ele testou positivo para o coronavírus. Ele está passando bem e está em isolamento. Com isso, também o governador João Dória fez o teste e o resultado ainda não saiu. Também o prefeito Bruno Covas. Boa tarde. Acabo de saber que meu exame deu positivo. Estou bem, febre baixa, tosse e repouso. Ficarei em quarentena por 14 dias. Espero voltar rápido às minhas atividades. Agradeço a solidariedade. Obrigado. Davi Wippe, portanto, de quarentena. O governador João Dória fez o teste. Assim que sair o resultado, ele vai informar. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, também deve se submeter ao teste do coronavírus. E Jair Bolsonaro anunciou um pacote de ajuda de 85 bilhões de reais para que estados e municípios enfrentem a pandemia. O Brasil já registra quase 1.900 casos confirmados, com 34 mortes. Pela manhã, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou preocupação com o avanço da transmissão do novo coronavírus no país e admitiu que não há controle da situação, e sim uma tentativa de minimizar o impacto da doença. Nós não temos como evitar os efeitos do coronavírus. Não tem vacina e, por enquanto, ainda não tem tratamento. Nós não podemos levar o pânico para a sociedade, porque o pânico é uma doença também. Nesta segunda, o presidente fez 2 videoconferências, uma com governadores do Nordeste e outra com governadores do Norte, para buscar soluções para o combate ao Covid-19. Após o encontro, Jair Bolsonaro anunciou o plano montado pelo Executivo nas redes sociais e declarou que o governo irá injetar mais de 85 bilhões de reais para controlar a pandemia e fortalecer estados e municípios. Entre as medidas está a suspensão das dívidas dos estados com a União, que custará ao governo federal quase 13 bilhões de reais. As ações devem ser tratadas em 2 medidas provisórias que ainda não foram publicadas. O presidente também disse que o governo vai transferir 8 bilhões de reais para a saúde. Como recomposição para Fundo de Participação de Estado e Fundo de Participação de Município, 16 bilhões de reais. Assistência social, também saúde, 2 bilhões de reais. Suspensão da dívida dos estados, 12 bilhões.
renegociação com bancos, 7 bilhões, e operação de crédito, 40 bilhões, fazendo um total de aproximadamente 85 bilhões de reais. Todos os estados e o Distrito Federal já registram casos de coronavírus. A região Sudeste lidera com 60% das pessoas com a doença, seguido pelo Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. E vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. No momento em que o país precisa de racionalidade, calma e coesão entre suas lideranças políticas, nós nos deparamos com um quadro extremamente preocupante. Essa tragédia mundial, a pandemia, transformada num instrumento de disputa política. Em consequência, a guerra contra o coronavírus enfraquecida devido à luta mesquinha entre aqueles que têm a obrigação de combatê-la. A questão eleitoral tem sido colocada acima dos interesses nacionais. É hora de união nacional, de responsabilidade e não de populismo barato. A situação é gravíssima, não só sob o aspecto de saúde, mas também social, envolvendo a evolução de um sinal amarelo para o esgarçamento do tecido social. Estamos em estado de calamidade pública e também de calamidade política. E o governo federal editou ontem à noite uma medida provisória que flexibilizava as regras de trabalho numa tentativa de evitar demissões. Essa MP causou polêmica. Um dos artigos permitia que as empresas suspendessem os contratos de trabalho por até 4 meses sem pagar os salários. Logo depois de anunciar a medida, Bolsonaro voltou atrás. A medida provisória foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União na noite de domingo. Entre os principais pontos, a autorização para que as empresas pudessem suspender os contratos de trabalho e, consequentemente, o pagamento de salários por 4 meses. Durante esse período, o trabalhador deveria fazer cursos de capacitação online e a empresa poderia pagar uma ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial. Pela manhã, ao deixar o Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro chegou a defender a medida e a criticar os governadores que estão determinando restrições de circulação. Não tem que reclamar, ninguém está demitindo ninguém. O que eu reclamo é que tem algumas autoridades que estão ministrando o remédio em excesso, que leva ao desemprego. E o que o governo puder fazer pela vida das pessoas e pela manutenção do emprego, vai continuar fazendo. Mas as críticas vieram logo em seguida. Ao participar de uma videoconferência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o texto negociado com a equipe econômica não era aquele e que a medida estava capenga. O que nós conversamos com a equipe econômica em relação a essa medida provisória, ela diverge daquilo que está publicado. É claro que tratar de suspensão do contrato de trabalho tem que estar vinculado a uma solução. Tem que estar vinculado à solução de resolver o seguro-desemprego. Então, o governo estava estudando isso ontem. O governo também tinha anunciado, nessa medida provisória vinha aquela redução dos 50%, com o governo pagando 25%, até 2 salários, sumiu do texto. Em nota, o Ministério Público do Trabalho afirmou ver com extrema preocupação medidas que, ao invés de manterem o fluxo econômico, interrompem abruptamente a circulação de recursos e expõem uma gama enorme da população a risco iminente de falta de subsistência. Após a repercussão negativa, no início da tarde, Bolsonaro recuou. Ele foi às redes sociais anunciar que determinou a revogação do artigo que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses. Apesar da revogação deste trecho, os demais itens da medida provisória continuam em vigor. Ela vale por 120 dias e precisa ser aprovada pelo Congresso neste período para não perder a validade. O texto também prevê que as empresas podem determinar o teletrabalho, férias coletivas e antecipar feriados não religiosos, desde que haja o aviso com 48 horas de antecedência. As férias individuais também podem ser antecipadas. Devem ter no mínimo 5 dias e, neste caso, a preferência para funcionários que fazem parte dos grupos de risco. Ainda ficam suspensos o recolhimento do FGTS dos meses de março, abril e maio e a obrigatoriedade de realização de exames médicos e ocupacionais. Essas medidas vão valer durante todo o período de calamidade pública, que está previsto para durar até 31 de dezembro.
E agora é política com a Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro, Mariana, boa noite a todos. A crise do coronavírus na saúde e na economia tem promovido várias subcrises políticas. Desentendimento entre Congresso e governo federal e entre governo federal e estados. O presidente Bolsonaro tenta tomar as rédeas da situação, melhorando a relação com os governadores e aumentando os repasses aos estados. No Congresso, o bastidor é que o governo terá que gastar ao menos 350 bilhões de reais, o equivalente a 5% do PIB, para combater a crise do coronavírus. A Alemanha, por exemplo, propôs gastar 10% do PIB. Mas o que mais repercutiu hoje foi a confusão gerada pela edição do MP, que suspendia os contratos de trabalho por 4 meses, sem exigência de contrapartida ou proteção ao trabalhador. A equipe econômica errou e deixou o governo exposto a uma saraivada de críticas. A ideia era, em seguida, editar uma outra medida provisória, assegurando ao trabalhador o adiantamento do seguro-desemprego durante esses 4 meses. Ninguém entendeu por que essas duas coisas não vieram juntas. Nas próximas horas, deve sair uma outra MP com novas medidas, dando mais proteção ao trabalhador. José Pastore, que é especialista em relações de trabalho, me disse o seguinte: se a MP garantisse o adiantamento do seguro-desemprego, até que não seria ruim. É uma escolha de Sofia, disse ele. Os empregados ficam sem salário, o que é triste, mas mantêm um emprego, o que é muito bom. Já para a economista da USP, Laura Carvalho, mesmo assim é uma perda de renda grande para muita gente. Resumo da ópera: a crise vai doer no bolso de todo mundo. Vamos agora à previsão do tempo para todo o país, com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, as pancadas de chuva seguem concentradas na metade norte aqui do país. Essa chuva deve ser mais intensa e volumosa na área em destaque entre Mato Grosso e o Nordeste. Aliás, as chuvas vão se espalhar bem amanhã sobre o Nordeste do Brasil, mas nessa área mais escura, pegando aqui a costa leste, é que o tempo fica mais instável, encoberto e chuvoso. Em Salvador, amanhã chuvas isoladas, mas até quarta-feira essa chuva vai ganhando força, fica mais encorpada, máxima de 29 graus amanhã e de 28 na quarta. Enquanto isso, uma massa de ar seco mantém um tempo firme o dia todo no centro-sul do país, entre Mato Grosso do Sul, pegando boa parte do Sudeste e todo o sul do Brasil. Terça-feira vai ser de sol o dia todo e máxima de 30 graus no Rio de Janeiro, 27 em BH, 32 em Campo Grande e 28 em Floripa. Tempo firme nos próximos dias também na capital paulista. À tarde com sol a máxima chega aí aos 26, 28 graus, mas a madrugada ainda fica mais fresquinho, mínima de 16 e 15 graus apenas. E tem alerta para o tempo seco e com a baixa umidade do ar, acaba sendo aí uma porta de entrada, né, para vírus e bactéria, porque a gente acaba produzindo menos muco nas áreas respiratórias, que é uma proteção natural. E em tempos de coronavírus, é importante aí ter mais cuidados ainda. Vamos então umidificar o ambiente, beber bastante líquido e, mais uma vez, quem puder, não saia de casa. Ah, não esqueça de lavar bem as mãos, tá bom? Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. A Rede TV e o Facebook Watch se uniram para trazer conteúdo exclusivo para você. É o programa Histórias do Dia, exibido de segunda a sexta no Facebook da Rede TV. Lá você encontra vídeos dos mais variados temas, como saúde, cultura, comportamento e curiosidades. Confira. Por causa da pandemia de coronavírus, as montadoras instaladas no Brasil vão suspender as atividades. 4 dessas montadoras estão no estado do Rio de Janeiro, de onde fala o repórter Tony Vendramini. Tony, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, 33 das 65 montadoras anunciaram que vão interromper as operações no Brasil por causa dessa pandemia de Covid-19. Em um comunicado, a japonesa Toyota chegou a citar o quadro de incertezas do mercado brasileiro a curto prazo. Aqui no Rio de Janeiro, 4 montadoras vão parar. Todas ficam no sul fluminense. São elas a Nissan, a Jaguar, a Volkswagen e a Peugeot Citroën. A previsão de volta à normalidade, de volta aos trabalhos de todas essas montadoras é somente no final de abril. Hoje o governo do estado anunciou, confirmou a 4ª morte provocada pelo novo coronavírus. É uma mulher de 58 anos, moradora da capital e que apresentava outras doenças. O estado do Rio agora tem 233 casos confirmados. A Secretaria Municipal de Saúde anunciou que o hospital de Acari, na zona norte da cidade, vai concentrar os casos de coronavírus. Serão 50 leitos disponíveis e outros 100 leitos serão distribuídos por outras unidades da rede municipal.
Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Nessa primeira etapa, os idosos e os profissionais de saúde têm preferência na vacinação, lembrando que essa é uma imunização contra o vírus influenza, não contra o coronavírus. A campanha, que teria início na segunda quinzena de abril, foi antecipada e deve imunizar contra a gripe mais de 65 milhões de brasileiros até o dia 23 de maio. O Ministério da Saúde vai distribuir 75 milhões de doses aos estados. Em São Paulo, o governador João Dória fez a abertura da campanha e tomou a vacina. Nessa primeira fase, idosos e profissionais da saúde serão imunizados. Alguns centros de vacinação também adotaram o drive-thru como alternativa para evitar a exposição. Então, as pessoas vêm de carro, recebem a dose pela porta ou pela janela mesmo, sem precisar sair. A vacinação, que protege contra o vírus influenza, contribui no combate ao avanço do coronavírus, porque facilita os diagnósticos por exclusão, já que os sintomas da Covid-19 são semelhantes aos da gripe. Aqui no Rio de Janeiro, para evitar aglomerações, as secretarias municipais de saúde de 4 cidades fecharam parceria com o Detran. Algumas unidades do órgão na capital, em Niterói, Nova Iguaçu e Nova Friburgo se transformaram em drive-thru da vacina contra a gripe comum. Assim, os idosos não precisam sair do carro para receber a dose. Nesse posto na Tijuca, zona norte do Rio, a procura foi grande. A fila de carros chegou a 2 quilômetros. Aqui na capital, outra medida tomada pela Secretaria Municipal de Saúde para ampliar a cobertura foi convidar médicos e enfermeiros para retirarem gratuitamente as doses da vacina para oferecer a parentes, vizinhos e pacientes. Além disso, idosos acima de 80 anos ou com dificuldade de locomoção que tenham cadastro nas clínicas da família serão vacinados em casa. A imunização vai continuar também nos postos de saúde. Aqui no Recife, cerca de 40 escolas municipais e creches foram preparadas para receber a campanha de vacinação contra a gripe. Esses lugares foram escolhidos como postos volantes justamente para evitar que as pessoas procurem postos de saúde e acabem se expondo ao novo coronavírus. A imunização, que nesta primeira etapa ocorre em pessoas acima dos 60 anos e profissionais de saúde, ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Esse ano, a campanha de vacinação contra a gripe pretende imunizar aqui no Recife cerca de 500 mil pessoas contra 3 tipos do vírus influenza. Aqui em Belo Horizonte, 152 centros de saúde vão oferecer a vacina. Neste, a fila foi organizada ao ar livre e com marcações no chão, olha só, para que a distância de segurança seja respeitada. Alguns idosos nem precisaram entrar. O seu Johannes, de 90 anos, e a dona Ana Maria, de 77, foram vacinados dentro do carro da família. Nesta primeira fase da campanha, o objetivo é vacinar cerca de 400 mil pessoas na capital mineira. Para evitar aglomerações, a prefeitura montou um esquema especial com o reforço de 43 pontos extras espalhados pela cidade. A partir da próxima quarta-feira, os maiores de 60 anos poderão ser vacinados contra a gripe nas unidades da maior rede de farmácias de Belo Horizonte. A meta do governo é vacinar 90% desses 2 públicos. Em Brasília, as autoridades de saúde também optaram pelo sistema drive-thru e convocação dos idosos por ordem alfabética. Segundo a Secretaria de Assistência à Saúde, serão disponibilizadas 128 salas de vacinação nas unidades da rede pública. A grande procura nesta segunda-feira fez com que, em alguns locais, não houvesse vacina suficiente. O governo local informou que o problema foi pontual e que os postos de saúde foram reabastecidos à tarde. Na próxima etapa da campanha, a partir do dia 16 de abril, serão imunizados professores das redes pública e privada, profissionais das forças de segurança e salvamento e portadores de doenças crônicas, comorbidades e outras condições clínicas especiais. Depois, na última fase, que começa no dia 9 de maio, a prioridade é para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mães com até 45 dias após o parto, portadores de deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional,
jovens de 12 a 21 anos, sob medida socioeducativa, e pessoas de 55 a 59 anos. A cidade de São Paulo vive dias atípicos com o avanço do coronavírus. Escolas fechadas, atividades suspensas e muitos funcionários orientados a trabalhar de casa, o chamado home office. E a partir de amanhã, essa prática deve aumentar com o início da quarentena de 15 dias em todo o estado. Parecia até feriado. Em plena segunda-feira, só a Luísa esteve no escritório. É diferente, né? Porque a galera aqui é muito animada, super divertida. A gente conversa bastante, se diverte bastante aqui também. E agora o escritório tá vazio. Escritório vazio, computadores desligados, silêncio total. Esse é o esforço desta empresa para evitar que os seus funcionários corram o risco de contrair o novo coronavírus. Agora, quem não está aqui não vai ter moleza, não. Juliana que o diga. De casa, ela conversa com a Luísa no escritório para sintonizar as atividades de trabalho. Assim, o home office diminui as chances de contágio e não compromete a produtividade na empresa. Vou ter que administrar as coisas aqui dentro. Vamos ver como é que vai ser. Este especialista apoia a ideia de manter os trabalhadores em casa como forma de conter a propagação do coronavírus. Qualquer medida que vise a contenção de pessoas, o aglomerado, como o trabalho em casa, o home office, isso é útil, porque vai diminuir a exposição de indivíduos no seu ambiente de trabalho, no transporte público, em reuniões, em momentos onde esse trabalho possa ser, essa atividade possa ser fonte de transmissão do vírus. Agora o esporte. A UEFA anunciou hoje o adiamento das finais da Liga dos Campeões, a masculina e a feminina, e da Liga da Europa. A medida por causa do coronavírus. Os jogos aconteceriam inicialmente em maio, mas não há uma nova data. Todos os campeonatos na Europa estão parados e sem data para o retorno. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.